E aí, galera, tudo certo? Eu espero que sim com vocês. Ah, Hoje eu vou fazer dois vídeos relativamente curtos, mas muito interessantes. Ambos foram sugestões. Esse primeiro é um mix, como foram várias pessoas que pediram e faz algum tempo, então eu estou colocando mais ou menos em dia, tentando colocar isso em dia, que o tema trata mais ou menos do seguinte: o que que faz? Qual a medida de uma sinofilia evoluída ou ideal? Quais são os parâmetros que a gente tem para saber? Quais as perguntas que eu devo fazer para saber se um lugar está indo no caminho certo ou não em relação à sinofilia? Essa pergunta que foi feita por algumas pessoas é muito interessante e a resposta dela, na minha opinião, na minha visão, é a seguinte, tá? O que faz uma sinofilia ser ideal? O que faz uma sinofilia ser ideal é o número, em primeiro lugar, o número de cães identificados com o microchip. A identificação eletrônica ela é obrigatória em qualquer na imensa maioria dos países europeus aqui, ela é obrigatória. Na imensa maioria, para não dizer praticamente todos. Acho que só talvez um ou outro que se exceptue, mas eu não tenho certeza qual especificamente, mas creio que isso é uma coisa hoje em dia que está em nível mundial. Eu me lembro muito bem que até poucos anos atrás nós tínhamos que fazer tatuagens nos pastores alemães, isso não é mais feito, até por uma questão de bem-estar real do filhote, do cão. Então, a microchipagem é muito importante para identificar o proprietário, identificar que o cão é aquele mesmo. Então, isso é o primeiro ponto. Então, por exemplo, isso eu posso dizer daí com certeza, se você pega a Alemanha, todos os cães são microchipados. E a partir daí, a segunda grande medida de uma sinofilia, se ela está indo no caminho certo, e aí nós podemos estender esse raciocínio, pessoal, para a sinofilia ou uma determinada raça, ou um determinado clube, ou uma determinada associação, ou uma determinada agremiação de pessoas que praticam atividade sinófila, seja ela qual for, seja o esporte sinófilo qual for, qualquer coisa. A segunda grande medida é o número de cães que fazem o BH. Isso sem nenhum medo de errar, dá para dizer isso. É a combinação, então, dessas duas coisas. A quantidade de cães microchipados, quanto maior, melhor. E a quantidade desses cães microchipados, por óbvio, que adentram e tentam fazer a prova de BH, preferencialmente com sucesso. Pode, às vezes, não conseguir na primeira, tenta na segunda. O fato de persistir já é um ótimo sinal. Deveria ser isso para todos os cães. Não importa a função que eu vou dar para ele, não importa se é um cão de caça, não importa se é um cão, nem se fala se é um cão de IGP, porque de chutes com de IGP, que é obrigatório, é a porta de entrada, como se diz, e é mesmo. Não se importa se é um cão que vai para outras atividades de cães de mordida, como Mondio Ring ou KNPV, não importa. Ou se o cão vai ter a função só de cão de guarda, todo mundo deveria treinar com vistas a isso. Se a maior porcentagem de cães preenchesse esses dois requisitos, microchip mais BH, com certeza, grande parte da dor de cabeça que os criadores enfrentam, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, em maior ou menor grau, em diferentes épocas, isso varia, mas sempre esses projetos, essas leis absurdas, essa corja política que existe no mundo todo, seriam evitados. Quanto maior esse percentual, mesmo que se tente fazer, que eles tentem fazer essa questão desses projetos, enfim, de lei, essas coisas e tal, se o percentual de cães microchipados e com BH fosse alto, esse projeto por si só já nasceria fraco. Então, já me perguntaram também, por isso que eu estou fazendo essa relação. Eu gosto sempre de pensar e induzir as pessoas a pensarem, porque tá cheio de gente, inclusive alguns muito bons, inclusive alguns que eu admiro, inclusive alguns que influenciaram e influenciam o meu trabalho,
Inclusive também alguns que estão no meu vídeo lá, das pessoas de maior influência da sinofilia, estrangeiros e brasileiros. Tá cheio de gente que coloca para nós, coloca um monte de informações, mas essas informações por si só, do jeito que estão colocadas, não forçam, não estimulam as pessoas a pensarem e refletirem sobre o que elas estão fazendo. E a gente só vai melhorar quando tivermos isso. Claro, depende do que cada um quer, mas passa por isso. Não importa o que a pessoa vai fazer de atividade com o cão, tem que ter uma atividade também. Isso também é outra relação óbvia. Mas a medida ideal de uma sinofilia a medida ideal de eu saber, eu como criador, não importa se eu sou novato ou experiente, de eu saber se a raça que eu estou criando, se o mix que eu estou criando está no caminho certo, é fazer essa pergunta. Os cães estão tendo microchip? Sim. Oba, parabéns. Os cães estão tendo microchip e fazendo o BH, cumprindo a prova de BH? Sim. Parabéns. Um terço do caminho está andado. Ah não, os cães estão tendo microchip porque é obrigatório pelo clube, que eu registro, mas não fazem o BH. Errado. Não está no caminho certo. Pode ter certeza disso. E assim, não sei se vocês têm experiência, mas isso também é outra coisa que eu vou dizer para vocês. Uma coisa é você vir para cá e, como turista, e conseguir observar alguns clubes e alguns centros de treinamento e algumas escolas de cães. Outra coisa é morar. Eu posso dizer assim, eu conheço vários países como turista, mas conhecendo agora como estou, não, porque é muito diferente morar no lugar. E daí tem poucas pessoas, algumas que conseguiram isso, e enfim, mas então também tem essa relação. E eu posso dizer que enquanto residente num determinado lugar, especialmente aqui na Europa, o BH é importantíssimo, é imprescindível. Nem nos lugares em que ele não é obrigatório, porque vários lugares ele não é obrigatório, mas é desejável que se tenha. A importância dele para você circular com o cão é fundamental. Então, vamos começar a incutir na cabeça das pessoas que estão começando e das que já têm muita experiência, das que têm média experiência, que precisa ter... Ah, Léo, precisa ter BH mais microchip mais BH, ponto final. Tá? E assim, mas o meu cão é um vira-lata que serve como companhia. Parabéns, coloque o microchip e faça o BH, tá? Essa é a dica. Quanto maior o número, melhor a sinofilia. Os países que mais têm, olha, se isso não é um reflexo, uma coisa leva a excelência na sinofilia e a excelência na sinofilia leva a essas medidas. Olhem o caso da Alemanha, que para mim é simplesmente o que se tem de melhor em termos de qualquer modalidade sinófila. Eles fazem bem tudo lá. Eles fazem bem da modalidade Schutzhund IGP, que é deles, que nasceu lá, passando pelo Disc Dog, passando pelo Frisbee, passando pelo Agility, Canicross, Mondial Ring belga, eles praticam. Cara, os caras KNPV, os caras fazem tudo, Roboken, os caras fazem tudo em altíssimo nível e bem. Por quê? Isso é da cultura deles, isso é do jeito deles. A maneira deles interagirem com o cão é distinta das demais e tudo que se quiser aprender em alto nível com cães, não há lugar no mundo melhor. Ah, Léo, mas tem a Bélgica. Sim, a Bélgica é pequenininha. Ah, mas tem a Finlândia, o treinador... É esparso, são poucos. Esquece que nem a Alemanha não há. E acho que não vai haver. Então, temos que aprender muito com eles ainda e tentarmos adaptar essas coisas que são possíveis à realidade brasileira, certo? E a receita tá aí então, pessoal. Microchip mais BH, BH mais microchip, certo? Valeu, um abraço, até o próximo que vai vir logo, tá? Valeu, tchau, tchau.